Você que está em casa também está pronto para ouvir a palavra de Deus, para que possa ministrar ao seu coração. Vou convidar aqui o irmão Eliel, que é o preletor nesta noite, que com certeza aquilo que Deus já ministrou ao coração dele vai também falar ao nosso coração. Vamos estar orando pela vida do nosso irmão Eliel. Feche seus olhos mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Ó Deus, que possamos estar atentos, Senhor, à voz do Teu servo, Pai, que irá ministrar os nossos corações. Usa-o poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu pastor. Fiquei com frio na barriga maior ainda. Falei, rapaz, ele vai pregar? Maravilha. Depois dessa duas partes, né? A parte off, você que está em casa não participa, é algo exclusivo que Deus tem colocado no coração do nosso pastor para dar uma intimidade a mais, uma liberdade a mais, para que possamos orar e clamar a Deus e ter o nosso relacionamento. E depois tem essa parte da transmissão, que é basicamente o momento da palavra. E o Senhor colocou, com base na leitura dessa semana, essa mensagem, né, no meu coração. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, baseado em Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao 18. Eu estarei lendo rapidamente, para depois entrarmos propriamente na mensagem. Diz assim, a partir do versículo 5: Tende em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, perseverando na palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo assim. Vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Quando o pastor nos mencionou que estaríamos ministrando, eu confesso que fiquei buscando em Deus uma palavra. E hoje eu até brinquei com ele no versículo 12. Falei, Zé, parece que você nos caminhos de Paulo está escrevendo para nós. Quando diz Paulo assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceis, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvi a vossa salvação com temor e tremor. E ele até riu, falou, poxa, obrigado. E o nosso pastor está, nesse momento, ausente, fisicamente, mas está aqui conosco, porque nós estamos seguindo exatamente no mesmo espírito, na mesma fé, aquilo que ele tem conduzido essa igreja. E essa mensagem é uma mensagem porque Deus tem trabalhado, desde que eu conheci o Celebrando em 2016, tem me mostrado coisas tremendas que sempre estiveram ali na Bíblia e eu não conseguia olhar com esse olhar de um manual do ser humano, de um manual para que possamos viver bem esta vida que Deus nos proporcionou viver na terra. E com essa nova ótica, esse novo óculos de leitura, eu consigo entender coisas que antes eu não conseguia. E quando Paulo fala que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus,
Sentimentos são reações, são as reações emocionais internas que surgem em respostas a experiências, pensamentos ou estímulos, refletindo estados afetivos como alegria, tristeza, medo ou amor. Isso são sentimentos. Então, quando Paulo fala, tem as mesmas atitudes, dependendo da versão, ou os mesmos sentimentos, como nós lemos, que houve em Cristo Jesus, ele está dizendo para nós que, diante das respostas emocionais que devemos dar, diante das experiências boas ou ruins que iremos viver, precisamos pensar, e o técnico que estava aqui consertando o piano, ele mencionou o filme, né? O que você faria, o que Jesus faria, né? Na situação. E a gente precisa realmente se perguntar o que Jesus faria. E foi fazendo essa pergunta que eu pude entender nesse versículo 5. Iremos tratar apenas 3 desses sentimentos, por causa do tempo, que hoje é uma mensagem bem mais sucinta. Nós iremos tratar apenas 3 desses sentimentos. O primeiro sentimento é o sentimento de coragem. O sentimento de coragem significa superar as situações difíceis ou perigosas, mesmo diante do medo ou da incerteza. Ou seja, o corajoso não é que ele não tem medo. O corajoso não é que ele vai olhar uma situação e não vai sentir um arrepio, não vai ter incertezas, não vai ter dúvida. A fé não exclui as dúvidas que tem em nosso coração. Agora, o que é ter fé e o que é ter coragem? É você, diante dessa dúvida, medos, incertezas e temores, você confiar no Deus que é todo-poderoso, que está te enviando, e você então confiar e caminhar, não confiando em si, mas no Deus que te enviou, no Deus que te garantiu. E a palavra do Senhor, ela nos garante. O que Jesus fez? Ele, mesmo sendo Deus, subsistiu-se da sua forma de Deus, e não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Tinha uma missão para cumprir, tinha algo que ele precisava fazer. E o que fez Jesus? Ele simplesmente assumiu a missão do Pai e veio cumprir cabalmente esta missão. Só que se nós olharmos, Jesus no Getsêmani, nos diz Lucas no capítulo 22, do verso 39 ao 46, que Jesus, como homem, teve medo. Ele suou gotas de sangue. E a oração que ele fazia era: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Só que o que Jesus está fazendo nessa oração? Ele está sendo coerente com a oração que ele nos ensinou a fazer em Mateus 6, do verso 10. Seja feita a tua vontade, na terra, como ela é no céu. Ele nos ensinou. E na hora em que ele estava diante do seu maior obstáculo e desafio, da maior experiência que a humanidade seria dividida antes e após Cristo Jesus. A cruz, o seu braço aponta para o passado e para o futuro, ligando a terra e o céu. Seria o maior marco, o maior evento da humanidade. Jesus está no Getsêmani, no melhor do jardim que poderia o homem estar. Adão e Eva pecou. Agora no jardim do Getsêmani, seus amigos dormindo, ele prestes a ser preso, ele está orando e pedindo: Pai, seja feita a sua vontade. Muitos de nós, diante de desafios, diante de promoções no trabalho, diante do primeiro filho, diante de uma demissão do trabalho, diante de várias situações, como a enfermidade, que o médico vem com um diagnóstico terrível, a primeira sensação é medo, é temor, é pavor do novo, do desconhecido. Mas se nós nos lembrarmos de como fez Jesus, e nós nos esvaziarmos desse medo, desse temor, e colocar diante de Deus em oração e falar: Pai, eu quero isso, mas eu quero que o Senhor faça a sua vontade.
porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Assim como Jesus Cristo confiou inteiramente no Pai, nós precisamos, ele nos deu exemplo de confiar inteiramente. Em Mateus 16, 24, ele fala para os discípulos e para nós: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esvazie-se de si mesmo, esvazie-se do eu, esvazie-se da sua prepotência, da força do seu braço e confia no Senhor, na vontade do Senhor, porque é essa vontade de Deus para nossas vidas que é a melhor. Mesmo que não entendamos, mesmo que não venhamos compreender, mas se é Deus que está te guiando, confia, porque Ele sabe o que é o melhor. O segundo sentimento que nós vemos é a compaixão. Quando ele diz que ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. Ele não só veio, se esvaziou, como ele também se igualou aos homens. Porque Deus criou no jardim. O homem tinha tudo do bom e do melhor. E mesmo assim, pecamos. Agora ele vem como homem para sentir fome, sentir sede, sentir sono, sentir medo, sentir todas essas dificuldades para que entendesse, é uma figura de linguagem que a gente vai usar, mas para que, ou melhor, para que nenhum de nós venhamos dizer para Deus: tu não sabes do que eu passo, tu não entendes, tu não compreendes, porque Deus te compreende profundamente. Nenhum de nós, irmãos, vamos conseguir ter um sentimento de empatia e solidariedade diante do sofrimento alheio, acompanhando o desejo de aliviar ou ajudar a quem sofre 100%, integralmente, não é possível. Porque a experiência do outro, que ele vivenciou, nós não vamos compreender na sua essência. Mas nós conseguimos ouvir, ser um ombro amigo para aquele que sofre. Nós podemos orar, nós podemos interceder. E à medida que nós ouvimos, nós vamos tentando compreender a paixão que aquela pessoa tem em resolver aquele problema. E mesmo que nós não entendamos todo o processo que ele passou, mas se a gente conseguir alcançar a paixão que ele tem para resolver a questão, nós podemos ajudar. Então a empatia não é se colocar como Jesus se fez, se colocou integralmente no nosso lugar de homens e morreu na cruz por livrar-nos dos nossos pecados. Nós não conseguiremos fazer isso. Nós não seremos Jesus 100% nessa situação, mas nós podemos imitá-lo. Nós podemos fazer como fez Jesus. Afinal de contas, os sentimentos são as reações emocionais internas que surgem em resposta à experiência. Então, mesmo que você não esteja vivendo a mesma situação, mas tem alguma situação que você já viveu que se assemelha com aquela. Então você consegue chegar próximo e só da pessoa ver que você está sendo compassivo, que você está tentando ajudar, ouvindo, estar presente com ela, isso já vai ajudar a solucionar. Mas tem um porém. Salmo 18, 25 ou 27, tem algo que nós precisamos contextualizar. Ter compaixão é uma coisa. E olha o que o salmista diz: com benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Ou seja, termos compaixão para o nosso semelhante. Não é ser ingênuo. Porque o nosso Deus, Ele nos ensina que nós devemos entender a paixão do outro, entender a situação, para a gente poder saber se entramos ou não naquela questão para ajudar. Porque senão você pode, dependendo da situação, ser arrolado num problema que vai te trazer destruição para a sua casa, sua família, que você não precisava entrar. Então não é ser ingênuo. Por quê? Porque nós precisamos vigiar com as armadilhas,
com as situações. Então nós precisamos, e olha o que é interessante, com o perverso te mostrarás indomável. Ou seja, não é o outro, a situação do outro, que vai mudar quem nós somos. E isso é um perigo muito grande na hora que a gente está ajudando alguém. Às vezes a gente é setado, a gente acaba pegando aquela carga negativa, pegando aquela carga emocional e ficando doente junto com a pessoa. Então, é um perigo. Então, nós precisamos ter cuidado na hora até mesmo de agir com compaixão, para que a gente não venha cair na ingenuidade e sermos o nosso barco também afundar junto com ele. E, por último, o sentimento de humildade. Nós falamos muito na última vez que pregamos aqui, né? E a humildade é um sentimento, é uma virtude de reconhecer as próprias limitações e fragilidades, sem arrogância, mantendo uma postura de respeito e aprendizado diante dos outros e das situações. Olha que interessante, quando Paulo ele diz, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Olha que interessante. Jesus se esvaziou do seu trono, deixou tudo para lá, como nós cantamos agora. Veio em forma de homem. Agora que ele está na forma de homem, ele agiu como homem. O problema da falta de humildade, que nós já falamos na outra oportunidade, é a gente não entender a posição em que a gente está. Isso acontece muito na igreja, eu tenho já uma estrada de igreja, e acontece muito de as pessoas criarem problemas e situações simplesmente por não entender hierarquias, posições, lugares aonde nós podemos acessar e outros que não podemos acessar, autoridades que estão instituídas. E isso é muito complicado e nós podemos, e acabamos traindo também muitos problemas para a nossa vida, atraindo problemas por não compreender essa situação. Não sei se o Felipe colocou. Ah, tá. E olha o que o profeta Samuel fala para Saul. Pois rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância com a maldade da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou. O que aconteceu? Saul desrespeitou a ordem de Samuel, que era aguardar ele chegar para oferecer o sacrifício. Ele simplesmente atropelou as coisas, e quando Samuel chega, ele deu ordem para matar todo mundo, inclusive o rei. Saul trouxe os gados, trouxe o melhor da gordura, dizendo que era oferecer sacrifício a Deus. Samuel fala, Deus não quer o seu sacrifício de tolo, Ele quer a tua obediência, porque Ele quer que a rebeldia é com pecado de feitiçaria. Então, é muito complicado quando a gente não age com humildade no caminhar com Deus. Deus nos dá uma ordem e a gente não segue. Rejane, quando estávamos para decidir vir para cá ou não, e orando e fazendo vários testes com Deus, que Rejane eu brinco, né? Ela já está acostumada com essa brincadeira, ela é igual Gideoa, ela é Gideoa. Ela manda Deus molhar em volta e secar o novilho, aí Deus faz. Agora molha o novilho e seca em volta, aí Deus faz. Agora taca fogo no novilho, aí Deus taca. Agora volta à origem, aí Deus volta à origem do novilho como ele era antes. Ela faz assim uns testes muito complicado até, que eu fico olhando e falo, meu Deus, Deus já me respondeu há muito tempo, já estou tranquilo, em paz, já vou mergulhar como kamikaze aqui na obra de Deus, e ela está ainda fazendo teste. E aí a gente foi, nem ia assistir o culto, e ela foi fazer um trabalho de fonoaudiologia nessa igreja, e aí eu fui buscar, ela falou, não, vamos assistir o culto então. Aí o pregador está pregando, aí o pregador falou assim, olha, eu não sei, mas eu tenho que falar para alguém aqui. Aí apontou para o lado dela. Obediência tardia é desobediência. E às vezes nós perdemos bênção, porque Deus nos deu uma ordem para fazer e a gente simplesmente não faz.
Por quê? Porque nós estamos na nossa arrogância e não percebemos isso. Então, a humildade que Jesus demonstrou, porque estando na condição de homem, ele agiu 100% como homem. Então, eu não sei o que Deus está te mandando fazer, mas esses três sentimentos que houve em Cristo Jesus, nós precisamos também ter, porque é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar. Então não tem essa desculpa de que eu não consigo imitar Jesus, porque quem faz isso em nós é Deus. Basta nós querermos, basta nós nos colocarmos diante de viver a vontade dEle, Ele faz acontecer. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida. Nós oramos aqui, né, pastor Mel? Essa geração corrompida, mas não é de agora, é uma geração corrompida já de muito tempo, e depravada, na qual vocês brilham como astros. Nós não somos estrelas, a estrela é Jesus, mas nós brilhamos como astro porque nós refletimos a luz da nossa estrela, que é Jesus. Ele brilha, tem que brilhar através de nós, na qual vocês brilham como astro no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Que Deus nos abençoe a entender e a manifestar esses sentimentos que houve em Cristo Jesus, de coragem, de compaixão e de humildade, para que possamos viver bem o nosso ministério, para que possamos cumprir aquilo que Deus nos mandou fazer sem impedimento algum. A última palavra: muitas das vezes Deus ainda não fez o que Ele prometeu a fazer na minha e na sua vida, simplesmente porque nós estamos sendo um empecilho. Que venhamos remover esses sentimentos de medo, esses sentimentos de falta de empatia ou de arrogância, para que possamos nos submeter, assim como fez Jesus integralmente, nos submetermos àquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, para que Ele possa fazer. Obrigado por essa oportunidade. Estendo, obviamente, ao pastor Zé Maria por confiar. Eu sou meio ainda batisbleia, né? Então estou me adaptando ao estilo batista, mas vamos chegar um dia lá, meu pastor. Obrigado.